Os puritanos viam a história humana como um contínuo conflito com os poderes espirituais do mal. Esta é uma razão pela qual, em todas as áreas da vida espiritual, eles são tão úteis como nenhuma outra geração foi. No conflito espiritual, eles clara e diretamente não cessavam de expor os dispositivos do maligno. Nessa guerra espiritual, achamos ajuda inestimável neles. A guerra espiritual nos chama a ser vigilantes, porque o principal meio de Satanás destruir é através do engano sutil. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, de 1 a 5. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 3, 13. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. William Spurstal, um teólogo e pastor puritano, membro da Assembleia de Westminster, nascido em 1605 e morrendo em 1666, ele escreveu: devemos, acima de tudo, estar atentos, já que temos que lidar com uma serpente que tem a capacidade de esconder o seu veneno mortal com uma pele bonita e brilhante. William Spurstal catalogou muitos dos dispositivos de Satanás. Aqui estão alguns, um resumo desses dispositivos, bem como remédios para eles a partir da obra de Spurstal e outros puritanos. Dispositivo 1. Satanás leva os homens a partir de pecados menores para maiores. As pessoas costumam pensar sobre os pecados menores como sendo algo não mais grave que um mero resfriado. Mas Spurstal diz: pequenos pecados são como fundação, os pilares, que são preparados para o coração e a mente do homem receber mais facilmente os que irão ser edificados sobre eles. Pequenos pecados minam e acabam destruindo o nosso temor a Deus e destruindo aos poucos o ódio ao pecado. Qual o remédio para isso? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Se você permite apenas a cabeça da serpente entrar em sua casa e começar o diálogo, rapidamente todo o seu corpo seguirá a cabeça. Dispositivo 2. O diabo persistentemente insta os homens a um pecado específico. Ele insere maus pensamentos na mente. Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João 13, 2. Ele faz isso consistentemente, persistentemente, até que o homem sucumbe, como Dalila fez habilmente com Sansão. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Juízes 16, 16. O remédio para isso é consistentemente rejeitar as promessas do pecado. Para aqueles que, e como isso é comum, preferem a paz com o pecado, se incomodando apenas com suas consequências, ao invés da guerra total contra o diabo, Samuel Rutherford, outro puritano, que nasceu em 1600 e morreu em 1661, escreveu: a guerra do diabo é muito melhor do que a paz do diabo. Nunca queira essa paz. Esteja atento na paz entre aspas que o diabo propõe. Principalmente nós que vivemos numa geração que quer viver como um eco da cultura sem Deus à nossa volta. Dispositivo 3. Satanás faz uma retirada estratégica por um tempo para nos tirar da nossa posição fortificada. Ele nos permite uma vitória momentânea para inchar o coração com orgulho. O remédio para isso é simples e claro:
Os cristãos no mundo não podem viver como homens ricos na corte de um rei, mas como soldados nos campos de batalha. Dispositivo 4. Satanás veste o mal com falsas aparências. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Ele tende a colorir o pecado com as cores da virtude, para que a ganância pareça precaução, a tibieza pareça ser moderação e etc. O remédio para isso é amar a verdade bíblica sem dar espaço para racionalizações. A verdade é o alimento diário da alma, diz Spurstown. Thomas Brooks, outro puritano que nasceu em 1608 e morreu em 1680, diz: um homem pode legalmente vender sua casa, terras, joias, mas a verdade é uma joia que excede o preço de tudo e não pode ser vendida. E como nossa cultura põe o preço da aceitação e relevância exatamente seduzindo para negociarmos a verdade, devemos então estar atentos mais do que nunca. Dispositivo 5. Satanás enreda homens com coisas legais em si mesmas. Com esta manobra, um fluxo tranquilo vai levando mais e mais o barco das águas mais calmas para as cachoeiras e corredeiras barulhentas. Richard Gilpin, outro puritano que nasceu em 1625 e morreu em 1700, disse que prazeres comuns mundanos são o grande motor de Satanás na tentação. O remédio para isso, diz Spurstown, é cautela no uso de qualquer coisa que pode vir a se transformar em tentação. Nossos corações têm pólvora e, portanto, devemos tomar cuidado com qualquer faísca. Dispositivo número 6. Anjos caídos exaltam novas revelações, milagres e etc. Ao mesmo tempo, colocando sutilmente as escrituras e os ministros que expõem com fidelidade a palavra como algo menor e menos espiritual. Novas revelações, entre aspas, apelam para o orgulho das pessoas, fazendo-os pensar que estão mais perto de Deus do que os outros. Remédio. Jonathan Edwards, que nasceu em 1703 e morreu em 1758, diz que devemos lembrar que outros espíritos têm influência sobre a mente dos homens além do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, opera pela palavra que ele revelou definitivamente. O princípio do sola Escritura é o remédio eficaz. Dispositivo número 7. Os demônios tendem a levar as pessoas a pensarem que ninguém mais tem experimentado as tentações como elas, ou que o temperamento delas, constituição física e etc., as fazem mais predispostas a uns pecados do que a outros, o que as arma com racionalizações e desculpas, e ao mesmo tempo estarem desatentas a pecados que acham mais difícil cometerem. O remédio, diz Spurstown, é suspeitar de você como alguém propenso a cada e todo pecado. Não apenas a alguns que você acha mais comum ao seu temperamento e constituição, e jamais achar que outros não enfrentam as tentações como você. Dispositivo número 8. O diabo nos encoraja a lutar de maneira supersticiosa e não com a palavra. Nos faz crer em unções, orações especiais, orações por grandes homens, amuletos e etc. Mas nada senão as Escrituras é o que nós precisamos. E nela está todo o arsenal e todas as armas para a batalha. Satanás usa todas essas coisas para nos afastar da única arma eficaz. Temos que combater como Jesus fez no deserto, dizendo como ele, está escrito. O remédio, Spurstown diz, não pense que essas coisas vão de alguma forma assustar o diabo, mas sim o manter os olhos fixos em Deus através da palavra. O que faz nossas orações estarem de acordo com a verdade revelada e não se transformarem em meras superstições. Dispositivo número 9. Satanás ataca a consciência e a certeza dos crentes com falsos raciocínios. Ele pode usar um falso silogismo, tais como: esse pecado não poderia acontecer com o verdadeiro Filho de Deus, mas é o teu caso, portanto, você não é um verdadeiro Filho de Deus.
O remédio contra isso é entendermos que a verdadeira conversão não é determinada pelo fato de não haver pecado ainda em nós, mas se o pecado reina em nós ou não. Esse é o ponto crítico. Dispositivo número 10. O tentador seduz as pessoas com a promessa de que eles podem facilmente se arrepender depois de pecar. Remédio. O arrependimento é uma obra poderosa, um trabalho difícil, um trabalho que está acima do nosso poder e capacidade. O arrependimento é uma grande graça de Deus. É um dom. Pensar que podemos produzi-lo quando quisermos é debochar de Deus e menosprezar o poder do pecado e da corrupção no nosso coração. Dispositivo número 11. O diabo procura fazer a nossa vocação como cristãos estar em confronto com a nossa chamada para um determinado campo de trabalho na vida comum, nossa vida profissional e etc. Ele nos exorta a fazer devoções quando deveríamos estar fazendo o nosso trabalho, ou ir para o trabalho quando deveríamos estar adorando a Deus. Nos leva a deixar a vida profissional, ganhar dinheiro e etc., ocupar o lugar central. O remédio para isso, diz Spurstown, é compreender que nosso trabalho deve ser diligente e sabermos que nosso chamado engloba toda a vida para a glória de Deus. Diligente sempre, como um pássaro que está muito mais seguro do ataque quando está voando do que quando ele está sentado quieto em uma árvore. Dispositivo número 12. Satanás tenta levar os homens de um extremo para outro. Ele empurra o pêndulo, entre aspas, que vai do pecado presunçoso ao desespero sobre o pecado e da negligência dos deveres dos crentes para uma tirania tão rigorosa que faz com que muitos gemam sob ela. O remédio para isso, diz Spurstown, é a fé centrada em Deus que sempre abraça e deseja a Deus de acordo com o claro ensino bíblico. William Spurstown mostra também 6 razões pelas quais Satanás é tão hábil nesta batalha. Satanás é um ser espiritual e de grande poder intelectual. Satanás é extremamente experiente na batalha que trava há tanto tempo. Satanás tem uma energia incansável para promover o mal. Junto a ele, há um número enorme de demônios. As sugestões de Satanás são quase indistinguíveis de nossos próprios desejos corruptos. Seus dardos inflamados se confundem com nossos próprios pensamentos. Há uma grande habilidade em Satanás em combinar suas sugestões com a nossa própria razão corrupta. Por isso Paulo diz para não nos aventurarmos numa tão grande guerra com presunção, sem a armadura de Deus. Precisamos não só de algumas peças, mas de toda a armadura de Deus. Soldados sem armadura, sem o solo escritura, soldados nus, como enfrentarão tão grande campo de batalha? A ordem para todos é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10 a 18. Amém.